a necessidade que nós temos de crescermos espiritualmente. E às vezes existem pessoas que se converteram, entregaram as suas vidas a Jesus, quem sabe há 10, a 20, a 30 anos. E existe às vezes pessoas que entregaram as suas vidas, talvez há mais tempo do que isto que mencionei. Mas nem sempre tempo de fé é sinônimo de crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele exige de nós algo mais, porque existem pessoas que até já leram a Bíblia muitas vezes, mas se tais pessoas não aplicar a palavra em seu coração, adquire para si um certo conhecimento, porém não tem crescimento espiritual. Existem pessoas que estudam alguns temas nas Escrituras Sagradas apenas para uma polêmica, para uma discussão, e isto não é crescimento espiritual. Mas a palavra do Senhor, ela está nos recomendando aqui que nós precisamos crescer tanto na graça como no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de crescimento espiritual, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Os dias são difíceis, dias em que nós enfrentamos muitas coisas, muitos problemas, adversidades, como Pedro já nos disse aqui no versículo 17, nos dizendo: portanto, amados, sabendo de antemão isto, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele traz uma exortação a Timóteo a respeito dos últimos dias, que os homens seriam homens amantes de si mesmos, desviariam seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E ele aqui então nos traz exortações sobre o cuidado que nós precisamos ter para não nos tornarmos presas fáceis de tais pessoas. Diz Paulo a Timóteo que os homens, eles estariam recusando a sã doutrina e estariam amontoando para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Então se faz necessário que nós estejamos crescendo espiritualmente, para que de forma alguma sejamos enganados, mas que nós possamos manter equilibrada a nossa vida espiritual. Então, Pedro nos diz: crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, meus amados irmãos, Ele quer que todos nós cresçamos. O Senhor Deus não nos quer como meninos espirituais.
mas Ele quer que cresçamos tanto em graça, como também no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, Paulo, ele nos traz aqui uma palavra e uma orientação a respeito do espírito que opera no mundo, a respeito do espírito mundano que causa dissensão ou dissensões nas igrejas. Vejamos o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao seguir. Ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. E quando nós estudamos sobre a igreja de Coríntios, nós vamos ver, observar, que esta igreja, ela foi agraciada com todos os dons espirituais. A igreja de Corinto, ela recebeu de Deus os dons do Espírito Santo. Era uma igreja que foi enriquecida com os dons. Porém, quando Paulo escreve aqui no capítulo 3, aos irmãos ali da igreja de Coríntios, ele começa dizendo: olha, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então nós vemos aqui que esta situação, esta falta de crescimento espiritual, não é só dos nossos dias, é algo que lá no passado já estava acontecendo. A igreja de Corinto, sendo ela possuidora de todos os dons espirituais, quando Paulo escreve a ela nessa carta aqui, ele está dizendo: olha, faltou para vós crescimento espiritual. Por mais ensinada que fora, vocês ainda são carnais, estão vivendo como meninos em Cristo. E no verso de número 2, ele diz o seguinte: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então nós vemos aqui, irmãos, a gravidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos tendo a orientação do próprio apóstolo Paulo. E aí, Paulo dizendo: olha, eu não vos criei com leite, vos criei não com manjar, mas até agora vocês são ainda carnais, porque existe no meio de vocês a inveja, contendas, dissensões. Porventura não são carnais e não andais segundo os homens. E os que andam segundo os homens, eles ainda permanecem como carnais. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, Paulo nos recomenda a viver no Espírito, a andar no Espírito. Ele começa dizendo que nenhuma condenação existe agora para os que não estão segundo a carne, mas que estão segundo o Espírito. Paulo disse que os que andam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e a inclinação da carne é morte, mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória
ao nome de Jesus. Então aqui, irmãos, Paulo chama a atenção da igreja e orienta a igreja de Corintos a respeito do que estava acontecendo naquela igreja. Uma igreja ensinada, uma igreja bem doutrinada, uma igreja que tinha a presença do Espírito Santo, tinha os dons espirituais, porém, Paulo conclui aqui o versículo de número 3, porventura não são carnais? Porventura vocês não são segundo os homens, vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos? Então, irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, nós precisamos rejeitar as obras da carne e ser praticante das obras do Espírito, para que nós possamos estar crescendo espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Como está o seu crescimento espiritual? Como está o nosso crescimento espiritual? Pedro está dizendo: crescei na graça e crescei também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vontade de Deus é que nós cresçamos. Deus não nos quer parados no nosso crescimento espiritual. Ele quer que cada dia nós estejamos crescendo em graça, crescendo em conhecimento, buscando as coisas que são de cima, buscando para nós estarmos revestidos do poder de Deus, principalmente nesses dias finais da igreja que nós estamos vivendo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, primeira carta, se os irmãos quiserem estar acompanhando, capítulo 2, primeira carta, versículo 4, Paulo diz ali a Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo do apóstolo e o desejo de Deus para nós é que todos nós estejamos em uma posição que sejamos salvos, porque não adianta nada, não resolve nada nós caminharmos para a igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos e estarmos embaraçados com as coisas desta vida. Mas Paulo recomenda aqui a Timóteo: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E aqueles que estão crescendo espiritualmente, aqueles que estão experimentando, desfrutando de um crescimento espiritual, são aqueles que amam a verdade, são aqueles que são amantes da palavra de Deus, é aquele que abandona o mundo com as práticas pecaminosas para fazer a vontade do Senhor. Quando nós rejeitamos as coisas do mundo, nós estamos crescendo espiritualmente. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 6, Paulo diz: estou certo de que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Jesus nos chamou lá atrás
quando outrora nós não conhecíamos a Deus. Jesus nos chamou quando nós não conhecíamos ainda a sua palavra. Realizou em nós uma obra gloriosa. O Espírito Santo trabalhou no nosso coração, nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Ele nos fez entender que éramos pecadores, carentes e necessitados da bondade e da misericórdia de Deus, que nem éramos necessitados do perdão de Deus, e o Espírito Santo realizou em nós a obra da conversão, e nós aceitamos a fé, aceitamos a Jesus, mas nós não podemos parar. Foi uma obra de Deus na nossa vida lá atrás. E agora Paulo escreve aos Filipenses dizendo: olha, eu estou certo, eu tenho certeza que aquele que em vós começou esta boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Você pode dar um glória para Jesus? E quando nós estudamos isto aqui, esse versículo, Paulo dizendo: olha, aquele que começou em vós esta boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós entendemos que hoje nós precisamos servir a Deus melhor do que ontem. Glória a Deus. Amanhã nós precisamos servir ao Senhor melhor do que hoje. Aleluia. Semana que vem nós precisamos servir a Deus melhor do que esta semana. Nós precisamos estar aperfeiçoando a nossa vida na presença de Jesus, sempre melhorando, cada dia melhorando a nossa forma de servir a Deus, a nossa forma de viver na presença de Deus, cada dia sendo mais agradáveis ao Senhor, porque a cada dia que passa, nós vamos tomando conhecimento da palavra, vamos estudando a palavra, Deus vai falando conosco, o Espírito Santo vai tocando no nosso coração, mostrando o que nós precisamos tirar da nossa vida para sermos agradáveis a Deus. Aí o Senhor Deus, Ele vai trabalhando em nós esta vida de perfeição, até chegar aquele dia glorioso do arrebatamento da igreja, onde Cristo descerá para chamar a noiva ao arrebatamento, e nós precisamos estar preparados. Oh, glória a Deus. Crescimento espiritual, e esta boa obra é o Senhor que opera em nós. Esta boa obra, por mais que eu queira trabalhar isso na sua vida, eu não consigo. Por mais que alguém queira trabalhar isso na minha vida, não vai conseguir. Mas quando nós damos lugar ao Espírito Santo, quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar no nosso coração, esta obra é realizada. O Senhor tira de nós aquilo que não é agradável a Ele, e Ele nos faz andar segundo a sua vontade. Glória a Deus. É natural do homem o desejo de pecar. Glória a Deus. É normal. Somos carne. E a palavra de Deus nos diz em Romanos que através de um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. É natural. Esse desejo pecaminoso, esta vontade que às vezes surge de fazer aquilo que não é certo, aquilo que é errado. Vem no nosso pensamento muitas vezes coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. É o pecado. São consequências.
Mas uma coisa é certa: se nós estivermos vivendo uma vida na presença do Senhor, nos alimentando da sua palavra, tendo uma vida de oração, buscando a presença do Espírito Santo, por mais que venha pensamentos carnais, por mais que venha pensamentos ruins, coisas negativas na nossa vida, mas pelo poder da palavra, nós vencemos. Aleluia! Nós vencemos pelo poder da palavra, nós vencemos pelo poder do nome de Jesus, nós vencemos porque o Espírito Santo, Ele está na igreja, e quando nós buscamos, Ele age na nossa vida. Glória a Deus. E o Senhor, se nós dermos lugar a Ele, a sua palavra, se nós buscarmos a sua presença, se nós buscarmos a presença do Espírito Santo, Ele vai continuar operando em nós esta vida de santidade, de santificação. Se nós darmos ouvido à palavra, o Senhor vai continuar tirando de nós aquilo que Ele não agrada, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, e Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos aperfeiçoar a nossa vida, esta boa obra, até que Cristo venha para buscar a igreja. Oh, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe que a palavra trabalhe na sua vida. Mas existem pessoas que endurecem o seu coração para a palavra. A palavra vem e o coração está fechado. Mas o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é quando nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor, quando nós dizemos: Senhor, entra na minha vida, muda a minha vida, trabalha em mim, tira de mim o que não te agrada, e o Senhor vai mudando o nosso interior. A nossa vida de santificação, ela vem de dentro para fora, e nós andamos neste mundo, vivemos neste mundo, mas o nosso pensamento, ele está nos céus. Glória ao nome de Jesus. Precisamos, irmãos, deste crescimento espiritual, e nós precisamos estar orando a Deus. Precisamos nas nossas orações estar falando com o Senhor: Senhor, completa a tua obra na minha vida, aperfeiçoa na minha vida a obra que o Senhor já começou. Quantos lá atrás, antes de conhecer a Deus, que vida triste. Alguns com a vida tão depravada, situação difícil, mas Cristo nos alcançou. Cristo te achou lá, quem sabe no mundo das drogas, na prostituição, em toda prática de pecado. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te trouxe para a sua presença, Ele te colocou aqui, e Ele está dizendo: eu quero aperfeiçoar na tua vida esta boa obra que já foi iniciada. Glória a Deus. Cada um de nós temos a nossa história, nosso passado. Aquela vida lá atrás, quando nós ainda não conhecíamos a Jesus. Se a gente parar para analisar, para observar de onde Deus nos tirou,
e aonde nós estamos, a posição que Deus já nos colocou, observar o trabalhar de Deus na nossa vida. Que grande obra, que obra linda o Senhor já fez na nossa vida até aqui. Mas não para aí, o Senhor está dizendo: olha, eu vou continuar até o dia de Cristo. Isso depende de mim, isso depende de você. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 19, nos diz que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Veja que maravilha, quando o homem está na presença do Senhor. Quando o homem, quando a mulher serve ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração, quando uma pessoa está buscando o crescimento espiritual, é isto que acontece. Os irmãos conhecem a história de Samuel. Ana era estéril, não podia ter filhos. Havia uma certa situação difícil entre Ana e Penina, que era esposa de Eucana, e todas as vezes que ele subia para a adoração, a Bíblia diz que Ana subia, mas ela só chorava. Penina dava filhos, Ana era estéril, Deus havia lhe cerrado a madre, mas um dia ela tomou uma posição. Ela resolveu mudar aquela situação. Depois que eles comeram e beberam em Siló, diz a palavra que Ana, ela entrou no templo, glória a Deus, e ela deixou Deus trabalhar na sua vida, e ela foi para a presença do Senhor, ela se lançou aos pés do Senhor, e ela orava a Deus. Ela derramou a sua alma perante ao Senhor, e ela orava, e ela chorava, mas ela não gritava. Ela orava em silêncio, apenas movia os seus lábios. E o sacerdote ali estava sentado em uma cadeira e olhava para Ana, até que ele não se conteve, porque ela estava ali já há muito tempo. Não saía som dos seus lábios. Seus lábios apenas se moviam. Mas ela estava na presença de Deus. E o sacerdote a teve por embriagada. E ele disse: mulher, até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aí ela abre a sua boca e disse: meu Senhor, não tem a tua serva como filha de Belial, porque não bebi bebida forte, mas eu estou aqui derramando a minha alma perante ao Senhor. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa aconteceu na vida desta mulher. E ela contou para Eli a razão a qual a levou até o templo. E ela disse: olha, eu sou uma mulher estéril, eu não posso ter filhos. E existe uma situação difícil que eu tenho administrado na minha casa. Fez lá o seu relato. Aí o sacerdote entendeu a sua situação, e ele a abençoou. Disse: vai em paz, e o Senhor seja contigo, e Ele cumpra na tua vida o seu pedido. E ela foi, e ela voltou para a sua terra, juntamente com Eucana, com Penina e os que a acompanhavam. E diz a palavra do Senhor que o seu semblante já não era triste. No tempo determinado nasceu Samuel, e ela fez um voto, que quando Samuel se desmamasse, ela o levaria e a entregaria na casa do Senhor. Ela deu Samuel ao Senhor, e quando Samuel desmamou, ela leva Samuel
e deixou aos cuidados de Eli. E a Bíblia diz que ele foi crescendo. E diz aqui o versículo 19 do capítulo 3 da primeiro livro de Samuel, que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Que coisa maravilhosa! Deus está na tua vida, Deus está acompanhando o teu crescimento. Glória a Deus. E diz mais: Deus estava com ele e fazia com que as suas palavras se cumprissem. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus é nas tuas palavras. Deus se fazia cumprir as palavras de Samuel. E Samuel crescia em graça, Samuel crescia em conhecimento, e Samuel, ele se tornou um grande homem de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos o Senhor em oração, quando nós vivemos na dependência do Espírito, aleluia, automaticamente, nós vamos crescendo espiritualmente, e o Senhor é na nossa vida. Deus é na tua vida. Glória a Deus. O desejo de Deus, irmãos, é que nós estejamos crescendo. Precisamos crescer espiritualmente falando. Abra aí a sua Bíblia para a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 15. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do 12. Aos Efésios, capítulo 4, verso 12 a seguir. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória ao nome do Senhor. É o desejo de Deus. É isso, meus irmãos, que Deus quer da igreja. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós cresçamos em tudo no Senhor Jesus Cristo. Como está o teu crescimento espiritual? Existem pessoas que envolvem situações difíceis e desnecessárias, e que o leva a um declínio espiritual. Envolvem situações que o levam a parar o seu crescimento espiritual. Vão indo bem, de repente, uma situação que a pessoa envolve o detém, impede o progresso espiritual. Alguns olham para trás, e olhar para trás não é bom. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás e o seu progresso espiritual foi impedido. Ela se transformou numa estátua de sal. Pessoas que vivem às vezes caminhando para a igreja, mas olhando
para um e para outro, olhando para o irmão, olhando para a falha de um, olhando para a falha de outro. Irmão, nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. O escritor aos Hebreus, ele disse que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e ele diz: olha, pelo que deixai o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, e corram com perseverança a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem olha para Jesus vai crescendo espiritualmente. Se você firmar o teu olhar no alvo que é Cristo, se você estiver olhando para Jesus, estiver olhando para a palavra, você vai crescer espiritualmente falando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas nós vivemos no tempo, a gente olha para um, olha para o outro, olha para a direita, olha para a esquerda, olha a falha de um, olha a falha de outro. Todos nós falhamos, todos nós temos falhas. Então nós precisamos estar olhando para o dono da obra, nós precisamos estar olhando para Jesus, que é perfeito. Glória ao nome do Senhor. Se nós estivermos olhando para Ele, nós vamos estar crescendo. Aleluia. Nós vamos estar andando no ritmo de crescimento. Glória a Deus, servindo ao Senhor com alegria, como diz Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, mas estamos caminhando olhando para o alvo, e o alvo da igreja é o céu, é uma eternidade de paz, de gozo, de alegria. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, nos preparando para dar um adeus a este mundo, e sabendo que os céus nos esperam. Quantos têm desejo de chegar aos céus? Precisamos crescer espiritualmente. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, texto já lido aqui, o verso 15, ele diz que nós precisamos estar seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16, diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, glória a Deus, de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Paulo disse, e nós precisamos, irmãos, fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Quando nós pensamos como Paulo, muitas coisas podem melhorar na nossa vida. Glória a Jesus. Podemos viver neste mundo dizendo: Cristo vive em mim. Então as pedras que são atiradas contra a tua vida, elas são atiradas primeiro em Cristo. As perseguições que te perseguem, elas alcançam primeiro a Cristo. Lembra da perseguição de Saulo à igreja? Cheio de poder e de autoridade dada pelas autoridades da época, Paulo, ele perseguia a igreja, ele maltratava os cristãos, ele arrastava, ele batia, ele matava. Ele consistiu na morte de Estevão, ele tinha poder para isto. Mas a perseguição não era simplesmente aos irmãos, porque quando ele foi chegando na cidade de Damasco, documentado, autorizado para perseguir e maltratar a igreja, um grande clarão, um resplendor o cercou, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor?
diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali ele teve um encontro com o Senhor. Mas ele estava perseguindo quem? Na mente dele, os homens, a igreja. Mas ele estava perseguindo ao Senhor. Então, se te persegue, se fala mal de você, se você está na presença de Deus, se você está orando, se você está buscando o Senhor, não te preocupe, coloque tudo na presença do Senhor, coloque tudo diante de Deus. Nós lemos aqui, o irmão leu aqui nesta noite: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É o Senhor que vai justificar a tua vida. Então não te preocupe. Preocupe sim em buscar a presença do Senhor, em fazer cumprir na sua vida a vontade de Deus, e as outras coisas Deus fará na sua vida. E quando nós fazemos isto, quando nós colocamos na presença do Senhor, nós estamos crescendo espiritualmente. A palavra diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que nós cresçamos. A mesma vontade que Deus tem que nós cresçamos, é a mesma vontade que Ele tem que nós sejamos salvos, ou vice-versa. A mesma vontade que Deus tem que eu seja salvo, a mesma vontade que Deus tem que você seja salvo, é a mesma vontade que Ele tem que você cresça, que eu cresça. Glória a Deus. Deus nos chamou, não nos chamou para nós estarmos parados. Deus não nos chamou para viver uma vida estagnada, sem nenhum crescimento, não. Deus nos chamou para a salvação, mas Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós entendamos os seus mistérios, as coisas que são de cima. É por isso que a palavra nos orienta a buscar as coisas que são do alto, porque Deus quer o nosso crescimento. Esse Deus que te salvou, esse Deus que te chamou quando você estava vivendo uma vida de pecados, longe de Deus, afastado da presença do Senhor, Ele te chamou para a salvação. A vontade dEle agora é que você cresça. Cada dia vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, e uma vez crescendo, nós temos condição de estar realizando a obra do Senhor na terra, e através de mim, através de você, outras pessoas terão o conhecimento do projeto de Deus para a salvação da raça humana. Vamos crescer, vamos buscar esse crescimento espiritual. Glória a Deus. Como servos de Deus, devemos crescer e amadurecer, porque esta é a vontade do Senhor. Somos servos, e como servos, nós devemos crescer e buscar maturidade. Glória a Deus. Precisamos buscar maturidade espiritual. Veja o que Paulo disse aos Coríntios: vocês ainda são carnais, porque há entre vós ainda invejas e contendas. Glória a Deus. Aquele que busca o crescimento, aquele que busca maturidade espiritual, eles não se envolvem nessas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Desvia, Ele faz cumprir na sua vida o fruto do Espírito. Aquele que está buscando crescimento espiritual, que está procurando se amadurecer, segundo a vontade de Deus, ele foge das coisas que não agradam a Deus, foge do desejo da carne e dos pensamentos. E o Senhor Deus não quer que nós estejamos vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos.
Lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, o verso 14, diz assim: 3 perguntas Deus fez aqui nesse capítulo. Veja bem: estará firme o teu coração? Como está o teu coração? Estará firme o teu coração? Estará firme as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o farei. Como está o teu coração? Como estão as tuas mãos? Veja bem, o Senhor faz essas perguntas aqui. Ezequiel registrou: estará firme o teu coração? Estará firme as tuas mãos? Nos dias em que eu tratarei contigo? Como está o teu coração servindo a Deus? Cocheando entre 2 pensamentos? Israel estava assim lá nos dias do profeta Elias, cocheando entre 2 pensamentos. Não sabia se servia ao Deus verdadeiro ou servia a Baal. E aí Elias chega e levanta um clamor e pergunta: olha, por que vocês estão cocheando entre 2 pensamentos? O coração do povo não estava firme. Mas Deus nos pergunta nesta noite: está firme o teu coração? Está firme as tuas mãos? Mãos falam de obras, falam de atitudes. Como está a tua atitude da obra, na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus? Para o nosso crescimento espiritual, irmãos, nós precisamos estar sendo edificado na rocha, firmado em Cristo, firmados na palavra. Aí Jesus conta a parábola da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. Mateus capítulo 7, verso 24. E os que estão buscando o crescimento espiritual, os que estão buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, eles estão edificando a sua casa na rocha, na palavra. Nós, como crentes, precisamos estar edificados na palavra, edificados em Cristo, sabendo que dele vem o nosso socorro. Jesus conta esta parábola de um homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, as correntes de água barreteram forte contra aquela casa, mas ela não se rompeu, aquela casa não caiu, ela ficou ali firmada, porque estava edificada sobre a rocha. E assim a vontade de Deus, que nós estejamos edificados na rocha, para que tenhamos um crescimento espiritual. Os que estão edificando a sua vida espiritual na areia, eles não perseveram, não são perseverantes. Hoje estão aqui cheios, recebem a graça de Deus, recebem a unção de Deus. Alguém canta, ele aplaude, ele glorifica, ele exalta, mas de repente, porque está edificado sobre a areia, ele diz: eu não vou mais, eu não consigo mais, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir. Não desista, Deus tem uma vitória para a tua vida, Deus tem renovo espiritual para a tua vida, Deus tem um crescimento espiritual para a tua vida. Não, eu não vou mais. Zombaram de mim, riram de mim, falaram de mim, murmuraram contra mim. Esqueça isso. Coloque tudo na presença do Senhor. Coloca isso diante do altar do Senhor e persevera buscando a presença de Jesus. Edifique a tua casa na rocha. Glória a Deus.
Meus amados, para que nós tenhamos um bom crescimento espiritual, não podemos estar presos às coisas do passado ou às práticas pecaminosas. Se você deseja crescimento espiritual, você não pode estar preso nas coisas do passado ou nas práticas pecaminosas. Sabe aquilo que você gostava lá atrás? Como diz a palavra, que nós nem podemos dizer aqui, porque a palavra de Deus que até dizer é vergonhoso. Não podemos estar presos a isso. Não podemos estar presos nas coisas passadas. Não podemos nos prender às práticas pecaminosas, mas nós precisamos a cada dia estar mergulhando, aleluia, no rio da graça. Cada dia nós precisamos estar passando pelo chuveiro do Calvário, dizendo: Senhor, me guarda debaixo do teu sangue, me cobre com o teu sangue, me dê da tua graça, para que eu possa estar crescendo a cada dia e fazendo a tua vontade. Não podemos, irmãos, nos prender às coisas do passado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esquece as coisas do passado. Paulo diz: eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, Filipenses capítulo 3, o verso 13. Filipenses 3, o verso 13. Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja aí o que nos diz a palavra do Senhor. Filipenses 3, 13 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andamos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, nos prender às coisas passadas. Paulo está dizendo aqui que nós já deixamos isto. Nós precisamos agora prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esqueça o que para trás ficou, as obras passadas, as obras da carne, aquilo que é pecado, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, vamos deixar de lado e vamos buscar a graça de Deus, para que tenhamos um crescimento espiritual. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, alguém pode ler, por favor? 1 Pedro, alguém leia para mim? Já vamos estar... Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí fala da prata e do ouro que é provada pelo fogo. E às vezes, quando nós somos provados, nós não queremos passar pelas provas.
Mas o ouro, para dar uma boa qualidade, para alcançar a perfeição, são 1000 graus de caloria. Então a nossa prova, as provas que nós sofremos em relação à obra de Deus, meus amados, é para o nosso crescimento espiritual. Deus nos prova, Deus nos permite a prova para que nós cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para nós terminarmos, primeira carta de Pedro, o capítulo 4 e o versículo de número 12, 13, nós vamos estar lendo. Primeira carta, capítulo 4, verso 12 e o versículo 13. Veja bem, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui enfrentamos as provas, as adversidades da vida, mas tudo isso é Deus permitindo para trabalhar na nossa vida, para que nós possamos crescer espiritualmente. E se passamos com Ele pelas provas, se sofremos aqui, a palavra do Senhor está nos dando a garantia que se somos participantes das suas aflições, seremos também participantes da sua glória, do regozijo em Cristo, de uma vida com Deus. E se vencemos isto aqui, se aqui nós conseguimos passar e vencer, nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Aos que alcançarem a salvação, aos que fizerem parte do arrebatamento da igreja, ouvir-se-á do Mestre, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Quem deseja ir lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, diz que quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. E se a nossa vida está pautada pela palavra de Deus, nós temos condição de estar cantando e adorando a Deus, dizendo: desejamos ir lá, desejamos chegar à tua presença, desejamos estar com o Senhor. Meu amado irmão, lute pelo teu crescimento espiritual. Pedro está dizendo aqui que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E para que nós tenhamos este bom crescimento espiritual, nós precisamos servir ao Senhor com dedicação. Glória a Deus. Todo sucesso na vida, seja na vida profissional, educacional, financeira, espiritual, depende de esforço. Depende de esforço. Existem pessoas que não se esforçam, mas nós, para termos um bom crescimento espiritual, nós precisamos nos esforçar. Glória a Deus. Vemos aí alguns irmãos que se esforçam para perder o peso. É um esforço, é uma batalha constante. Alguns vão para a caminhada, para a pedalada, vão para a academia, se dedicam, esforçam, lutam. Precisa de esforço. Aos que estão estudando, às vezes com dificuldade, sai da sua cidade para uma faculdade em cidades vizinhas, para se preparar, para ter uma boa formação profissional. Às vezes trabalham o dia todo, alguns nem conseguem chegar em casa para tomar o banho
do seu trabalho, já sai e vai para a faculdade. É uma questão de esforço, para que ali na frente possa ter uma boa posição social, possa ter uma boa profissão, para ter uma vida digna. E a vida espiritual também, irmãos, ela depende de esforço. Nós precisamos nos esforçar para crescermos espiritualmente falando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesta vida, tudo tem o seu preço, e nós precisamos nos esforçar. O desejo de Deus é que cresçamos. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos esforçar. Quantos estão esforçando para isso? Glória a Deus. Vamos orar? E após orarmos, vamos ouvir as crianças e servir ao Senhor com as nossas ofertas. Querido Deus, amado Pai, em nome